Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuando tratando, do nosso gênero textual receita culinária, existem alguns pontos que a gente não pode esquecer jamais na hora que tratar desse gênero, tá? Ele não faz parte ali da estrutura composicional da receita, do gênero, mas são pontos fundamentais, tá certo? Então, nós vamos tratar hoje do primeiro deles, né? Que são as regras de higiene. As regras de higiene, elas não estão compostas ali dentro do gênero textual receita culinária, mas são fundamentais toda vez que eu falo em trabalhar com culinária, toda vez que eu falo em trabalhar com esse gênero, tá bom? Então vamos lá. Então nós vamos tratar aí dessas dessas regras básicas de higiene, tá certo? A primeira, a água destinada para beber e preparar os alimentos precisa ser filtrada, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a água que nós vamos utilizar na hora de preparar as nossas receitas culinárias, tá certo? Eu não posso simplesmente ir pegando aí qualquer água, né? Eu tenho que ter um cuidado. Por quê? Porque a água muitas vezes ela pode estar contaminada, ela pode estar, trazendo aí alguma coisa indesejável e depois isso, na hora que é, for acrescentado ao nosso alimento, vai contaminá-lo e depois a gente vai comê-lo, né? Então isso é muito perigoso, tá certo? Depois a próxima regra de higiene, né? Tá lá assim, ó, é necessário lavar muito bem antes de ingerir as frutas e verduras, pois elas podem trazer consigo micro-organismos, né, ovos de vermes, parasitas ou resíduos de agrotóxicos. Então, se eu vou usar aí frutas, verduras nas minhas receitas, né, ou simplesmente vou comê-las, não vou colocar numa receita, eu preciso o quê? Lavar muito bem antes, né, antes de comer, antes de utilizar esses ingredientes. Por quê? Porque eles podem trazer aí algum micro-organismo, ovos de vermes aí, né? E que vão fazer mal para o nosso corpo, certo? Depois, é importante lavar com sabão e água corrente os utensílios usados para preparar e servir os alimentos, panelas, pratos, talheres, copos e etc. Também deve ser adquirido o hábito antes das refeições de lavar as mãos com sabão para evitar doenças graves, né? Como a cólera e as verminoses. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, lavar sempre muito bem as mãos antes de comer, antes de preparar algum tipo de alimento, lavar muito bem os utensílios que nós vamos utilizar, né? Porque às vezes a gente lava e deixa numa área exposta, deixa em algum lugar, então a gente tem que ter um cuidado na hora que a gente vai pegar esses utensílios, né, para preparar os alimentos, tá bom? Então são regras aí básicas que a gente deve ter, tá bom? Além disso, como a gente está tratando da questão da culinária, a gente tem que ter alguns cuidados na cozinha. Porque, embora a cozinha seja um lugar habitual, um lugar nosso aí, do nosso dia a dia, a cozinha é um lugar que traz aí alguns perigos, né? Então a gente tem que tomar aí um certo cuidado com a cozinha, tá bom? Então tá lá, ó, uma cozinha segura. O que que eu preciso? Item 1. Corte os alimentos com a faca no sentido contrário ao corpo. Então, quando a gente for cortar, a gente nunca vai usar a faca, utilizar a faca, trazendo-a no sentido do nosso corpo. É sempre ao contrário, é do nosso corpo para frente, do nosso corpo para frente. E nunca, né, você colocar a faca lá na frente e trazê-la sentido contrário, para trás, no sentido do corpo, tá? 2, jogue latas no lixo com a tampa cortante para dentro. Então, na hora que a gente abre aí uma lata, né, nós não podemos, a gente abre, tira o que tem dentro e a gente não pode jogar a lata daquele jeito. A gente tem que fazer o quê? Com muito cuidado, dobrar aquela parte da lata para dentro. Por quê? Porque aquilo ali é extremamente cortante. Tanto você pode se cortar, como na hora de descartar esse lixo, né? O funcionário aí da coleta pública, ele pode se cortar ao recolher aí o seu lixo doméstico, tá certo? 3. Coloque os cabos das panelas voltado para dentro do fogão.
Então, o cabo da panela sempre voltado para dentro do fogão, nunca para fora. Por quê? Você está passando ali. Então, com isso, corre-se o risco de você bater naquele cabo, né? E ele acabar derrubando, você acabar derrubando aí o ingrediente, as coisas que estão na panela em você e acabar se queimando e fazendo aí uma queimadura muito séria, tá certo? 4. Utilize luvas de silicone para manusear objetos quentes. Então, é muito comum a gente usar um guardanapo, né? Ou até mesmo aquelas luvas de pano, mas é importante a gente ter cuidado com isso, porque se eu for pegar um objeto quente com um pano úmido, a temperatura vai passar imediatamente para minha mão. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá? 5. Evite deixar óleo e água caírem no chão. Por quê? Porque aí o chão fica escorregadio. Você pode esquecer ou não perceber, passar e escorregar e acabar se machucando, tá? Use uma escada para alcançar armários, não um banco, tá? Às vezes a gente coloca as coisas em cima dos armários. O ideal é você ter sempre uma escadinha por perto e não um banco. Por quê? Porque o banco você pode subir no banco e na hora que você for dar aquele impulso para pegar o que está em cima do armário, esse banco ele virar e você cair, tá certo? Nunca subam em armários para pegar coisas. Isso é extremamente perigoso, tá? Depois, evite toalha comprida na mesa para as crianças não puxarem. Então, às vezes a gente deixa uma toalha muito comprida na mesa. Então, pode acontecer da criança puxar, pode acontecer na hora da pessoa levantar da mesa, ela se enroscar na toalha e derrubar tudo. Às vezes algum animalzinho de estimação. Então, assim, são cuidados que nós precisamos ter na hora de preparar aí as nossas receitas na cozinha. Tá certo? Então, essas aí são dicas básicas para a gente ter uma cozinha com higiene e uma cozinha segura, beleza? Então, por hoje é só e até a nossa próxima videoaula. Beijo a todos e tchau, tchau.